contexto de uma internação de um paciente não diabético. Então, especificando sobre os tipos no geral, eu vou falar um pouquinho mais dos tipos principais para frente. Então, o mais conhecido é o diabetes tipo 1, né, que é 1 a cada 10 diabéticos, e que ele acontece por uma destruição autoimune da célula beta. Então, você tem um autoanticorpo que destrói a célula beta, que é a célula produtora de insulina no pâncreas, né, na ilhota de Langerhans. De forma que o diabetes tipo 1, ele não tem insulina. Depois de 2 anos, eles têm praticamente zero de produção de insulina, depois de 2 anos da doença. Quando é feito o diagnóstico, eles já têm 99% de destruição das células betas, né? O diabetes tipo 2, ele é um pouco diferente. Ele é bem mais comum, é 1 a cada 8 a 9 diabéticos, né? E ele se caracteriza por uma resistência à insulina e uma falência progressiva das células betas. Então, pelo menos no começo e na maior parte da vida desse paciente diabético, ele tem, na realidade, um excesso de insulina, ele tem uma hiperinsulinemia. O terceiro tipo mais comum é o diabetes gestacional, que acontece no segundo ou terceiro trimestre da gestação, e tem outros tipos mais raros, que é o diabetes monogênico, diabetes secundário, secundário ao etilismo, uma pancreatectomia, por exemplo, diabetes pós-transplante. Hoje vocês vão ver também um diabetes tipo 1 associado aos inibidores de checkpoint, que são medicações bastante promissoras no tratamento de várias neoplasias atualmente. Tá? Um diabetes tipo 1 com um comportamento um pouco diferente, tá? Então, o diabetes tipo 1, ele é associado a um linkage de desequilíbrio do HLA, tá? Então, tem uma alteração da parte DRDQ do HLA e se associa à produção de autoanticorpos. Então, anti-GAD, anti-ilhota, anti-transportador de zinco tipo 8, anti-insulina. Ele classicamente é mais comum se iniciar na infância, mas tem duas curvas, né, de diabetes, uma curva grande na infância e adolescência e uma curva menor na terceira, quarta década de vida. Então, é uma doença de incidência bimodal. Tá? E como é uma doença autoimune, tem mais risco de associação com outras doenças autoimunes, em particular, com endocrinopatias autoimunes, caracterizando as síndromes de poliendocrinopatias, que podem ser tipo 1 e tipo 2. Tá? Então, tem uma associação, as poliendocrinopatias pode ser com a tiroidopatias, tanto Hashimoto quanto Graves, com a desconsciência adrenal, pode ter com doença celíaca, vitiligo, ok? E outras doenças autoimunes, tem maior associação com asma, com miastenia, com hepatite autoimune, tá? E ele tem uma evolução variável, tá? Mas, assim, ao diagnóstico, metade, de 30% a 50% dos diabéticos tipo 1 tem o diagnóstico feito já na vigência da cetoacidose diabética. Então, a evolução do tipo 1 é muito mais rápida que a do tipo 2. Inclusive, sintoma, como eu vou falar para vocês, tá? E, assim, mais ou menos 10% dos diabéticos do tipo 1 são, na realidade, diabéticos idiopáticos, em que em nenhum momento da sua evolução se comprova a presença de anticorpo, mas eles têm um comportamento semelhante ao diabético do tipo 1, em termos de evolução. Já o tipo 2, os principais fatores de risco são a predisposição genética. Então, a gente vê, como é mais prevalente, a gente vê muito antecedente familiar de diabético tipo 2 no paciente diabético tipo 2, mais que tipo 1. Mas é a predisposição, a obesidade, que se associa ao aumento da resistência à insulina, e o envelhecimento, porque a perda assim, a apoptose das células betas, ela é inexorável, a gente vai perdendo no decorrer do tempo. Então, quanto mais a idade, mais a chance de ficar diabético. E tem as alterações epigenéticas, por exemplo, tabagismo, que causa alteração epigenética, sedentarismo, disruptores de endócrino, que vão se associar a uma piora da resistência à insulina. Tá? Então, um pouquinho mais da fisiopatogenia do diabetes tipo 2, os principais são uma resistência hepática à insulina, tá? Então, o fígado, o hepatócito, a insulina não age direito no hepatócito, não entra o açúcar na célula, porque precisa da insulina, né, para ativar o transportador de glicose, e aí, com isso, o hepatócito fica com fome, entre aspas, e aumenta a gluconeogênese e a glucogenólise, tá? Então, a resistência hepática à insulina, ela se caracteriza principalmente pela hiperglicemia
do jejum, tá? Existe também a resistência periférica à insulina, que é principalmente a resistência muscular. Então, depois que a pessoa come, aumenta a oferta de glicose na periferia, no sangue, né, absorvido, e por resistência à insulina não acontece essa captação direito, e a principal captação é feita pela musculatura esquelética, né? Então não acontece essa captação, e com isso há uma hiperglicemia, principalmente pós-prandial, que é o que a gente chama de intolerância à glicose, tá? Existe também um aumento da resistência do tecido gorduroso à insulina. Então, a insulina, ela não vai provocar, né? A insulina, ela ativa principalmente a lipase, tá? Na resistência à insulina, ela inibe, desculpa, a lipase, é um hormônio anabolizante, né? Então, na resistência à insulina, a lipase fica ativada, há um aumento da liberação de ácidos graxos livres, tá? Aumentando a oferta no fígado, no músculo. Então, no fígado, eu estou falando aqui da NEST, né? Da esteatose hepática, que se associa bastante com o paciente diabético, e hoje a gente está falando da segunda causa de cirrose no mundo, no Brasil e no mundo, né? No mundo já é a primeira causa de cirrose, por causa do aumento da obesidade, tá? Aqui ainda a primeira causa é etilismo, ok? E aí, esses ácidos graxos livres também podem ser acumulados no pâncreas, dificultando mais ainda a função de célula beta. De qualquer forma, a resistência hepática, a resistência adiposa, a resistência muscular, elas fazem com que exista um aumento da resistência à insulina, uma dificuldade na capacidade do pâncreas de vencer essa resistência. Então, apesar da hiperinsulinemia, que é absoluta, o paciente acaba evoluindo para a hiperglicemia, porque o pâncreas não consegue vencer essa resistência e, com isso, acaba evoluindo para o diabetes, tá? Além desses principais fatores, esses principais que eu já citei, tem outros fatores responsáveis pela fisiopatogenia do diabetes tipo 2, tá? E isso é chamado como fatídico octeto, que foi descrito pelo De Fronzo em 2009. Tá? Ele ganhou uma medalha com isso, uma Bunting Lecture, no congresso mais importante de diabetes, que é o ADA, o American Diabetes Association. Então, também existe o menor efeito incretínico. Então, os hormônios incretínicos são produzidos no jejum, no intestino delgado, e eles são importantes. Quando bate a glicose, estimula a produção das incretinas, que vão no pâncreas estimular o aumento da produção de insulina e inibir a produção de glucagon. E o que acontece nos diabéticos é que há um aceleramento da metabolização dessas incretinas. Então, os diabéticos têm um efeito diminuir das incretinas. Existe também uma secreção neurosináptica, provocando uma desregulação do apetite, então é mais difícil para o paciente diabético tipo 2 ter uma aderência à dieta, e existe um aumento da secreção de glucagon, que vai além do menor efeito incretínico, tá? Isso acontece também no diabético tipo 1, e no rim há um aumento da reabsorção de glicose, tá? Então, o cotransportador de sódio-glicose é ativado no diabético tipo 2. Então, é um paradoxo. O rim faz glicosúria para tentar mandar o excesso de açúcar embora, né? E com isso vai um monte de água livre também, mas a recaptação dessa glicose, ela é muito mais intensa comparado com a recaptação de glicose de um indivíduo não diabético. Tá? Então, eu estou falando de várias áreas de proposta terapêutica que vocês vão aprender na endócrino, né? E associado a isso, existe a falência progressiva das células betas, fazendo com que esse pâncreas não consiga vencer a resistência à insulina e o paciente acaba evoluindo com a disglicemia, tá? Então, mostrando aqui para vocês, tudo bem, gente? Vocês estão acompanhando aí? Tudo certo, professor. Então, mostrando para vocês, então, o que acontece, né? A prova de conceito aqui. Então, vocês imaginam aqui um paciente diabético, né? Então, esse primeiro gráfico, ele mostra a glicemia, ele sai de uma glicemia de jejum normal, ele come, tem uma certa hiperglicemia pós-prandial, o esperado aqui é um delta de 40 miligramas por decilitro, né? E depois a glicemia volta ao normal, tá? A insulina, veja,
nem a glicemia nem a insulina estão zeradas, né? Porque se tiver zero de glicose, o sistema nervoso não funciona, né? Mas, assim, a insulinemia também, ela sai de um basal menor, né? Quando há um aumento da glicemia associado à ingestão alimentar, há uma secreção rápida e uma secreção retardada de insulina, mantendo a euglicemia, que é vista no gráfico 2. E como é de se esperar, quando aumenta a insulina, diminui o contrarregulador de insulina, que é o glucagon. O que acontece no paciente diabético tipo 2, né? Então, ele sai de uma glicemia de jejum alterada, resistência hepática à insulina, e ele tem uma menor recaptação de glicose, resistência periférica à insulina. A insulina dele, apesar dessa hiperglicemia, a insulina, e veja que a insulinemia do diabético tipo 2, ela é maior do que a do não diabético, tá? Então, ele tem uma hiperinsulinemia absoluta. Tá? Só que na hora que há um aumento dessa glicemia, ele não tem capacidade de produção adequada da insulina. Então, uma resposta retardada, perpetuando a hiperglicemia pós-prandial e mantendo a hiperglicemia do jejum. Né? E que paradoxo, apesar da insulina estar baixa, o glucagon deles é aumentado. Tá? Então, afetando mais ainda esse metabolismo de glicose. Ok? E por que a gente fala de diabetes e síndrome metabólica, né? Porque são fatores comuns da fisiopatogenia. Então, você tem fatores genéticos e ambientais interferindo na epigenética, mais a obesidade central, que se associa ao aumento da resistência à insulina, o erro alimentar, que é muito comum na sociedade atual, sedentarismo, tabagismo, estresse, tudo isso faz com que haja um aumento da resistência à insulina e, com isso, um aumento na produção da insulina para tentar vencer essa resistência, tá? E aqui, nesse gráfico, é só para lembrar para vocês que existe uma associação do grau de resistência à insulina com a distribuição corporal, tá? Então, assumindo que o indivíduo eutrófico ele tenha uma sensibilidade adequada à insulina, conforme vai aumentando o peso, existe um aumento da resistência à insulina. Só que o indivíduo que ele nem é obeso, mas ele tem uma centralização de gordura importante, então é o barrigão, né? É o perfil do meu pai, o aumento daquela gordura abdominal se associa a uma resistência à insulina maior até que o próprio indivíduo obeso. E, obviamente, o obeso com centralização de gordura é o pior dos mundos, né? É o paciente mais grave. Mas voltando aqui, então, resistência à insulina se associa o quê? À hiperinsulinemia. Se a célula beta tiver uma apoptose acelerada, que é o que acontece no diabético, e tiver uma massa deficiente de célula beta, o indivíduo vai ficar diabético, vai ficar hiperglicêmico diabético. Além disso, a insulina, ela aumenta a retenção renal de sódio, aumenta o estímulo simpático, aumenta a hipertrofia do músculo liso. A gente está falando o quê? De situações predisponentes ao aumento da pressão arterial, a hipertensão. Lembra o fígado que fica cheio de ácido graxo livre, porque aumenta ácido graxo livre na periferia? Isso se associa a uma alteração da produção das lipoproteínas, tá? Havendo um aumento do triglicérides e uma diminuição do HDL, que é a proteína protetora, que capta a gordura do endotélio, né, arterial. Quanto maior o triglicérides, menor o nível de HDL, menor, mais densa vai ser a molécula de LDL, e mais fácil ela vai ultrapassar a barreira endotelial, fazendo com que haja um acúmulo da deposição de gordura na parede arterial e provocando a disfunção arterial, né? Então, acelerando o processo de aterosclerose. Tem gordura, estimula o processo inflamatório, mastócito, monócito, e aí você tem um processo de aterosclerose, tá? Então, a dislipidemia, que tem aumento de triglicérides, diminuição de HDL, LDL pequena e densa, é o que se chama de dislipidemia heterogênica, e é a dislipidemia, o padrão de dislipidemia mais comum observado no diabético tipo 2, tá? Por fim, a insulina age também na crase sanguínea, aumentando a produção de PAI-1, de fibrinogênio, fazendo com que o indivíduo diabético tenha um status de disfibrinólise e um status protrombótico, tá? Tudo isso culmina com uma aceleração da aterogênese e um aumento do risco cardiovascular. Por isso que é a principal causa de óbito do paciente diabético tipo 2.
associado ainda à obesidade visceral, ela é o tecido gorduroso intraabdominal, ele é ativo metabolicamente, ele produz uma série de substâncias, então também é um órgão endócrino, né? Ele produz TNF-alfa, interleucinas, aumenta o PAI-1, aumenta a PCR. Então, a obesidade visceral, que é metabolicamente ativa, produz menos adipotectina, mais leptina, facilitando o aumento de peso e acentua um status pró-trombótico e pró-inflamatório. Então, a obesidade visceral, ela age fechando um ciclo vicioso na fisiopatogenia da síndrome metabólica e do diabetes tipo 2, tá? Então, falando dos tipos de diabetes e desglicemias, então, como é que a gente caracteriza, né? Eu vou falar como é que faz o diagnóstico, antes eu vou mostrar para vocês que o que se chama de pré-diabetes não é uma pré-doença, tá? E que faz diferença o indivíduo ser diabético em termos de prognóstico, tá? Então, esse aqui é um estudo clássico do milênio passado, ele foi publicado em 99 no Lancet, em que se fez um estudo prospectivo avaliando a mortalidade cardiovascular comparado ao basal, e aí todos os indivíduos do basal, eles faziam um teste oral de tolerância à glicose e eram classificados, né, como diabetes, quem sabia ser diabético, quem não sabia, e foi diagnosticado pelo teste oral, os indivíduos que tinham intolerância à glicose e o indivíduo euglicêmico. E se vê que a mortalidade do indivíduo, sabendo ou não ser diabético, ela é maior em 10 anos, tá? É praticamente o dobro, na realidade é 3 a 4 vezes maior do que o indivíduo não diabético. E o intolerante, ele é pior do que o indivíduo euglicêmico, tá? O indivíduo com uma tolerância à glicose diminuída. E naquela época não existia o conceito de glicemia de jejum alterado, esse conceito é de 2004, mas eu posso dizer para vocês que a idade do glicemia de jejum alterada ela é intermediária entre o euglicêmico e o intolerante. Tá? Então, mostrando que o diabetes, o pré-diabetes não é uma pré-doença. E o indivíduo evoluído pré-diabetes para o diabetes se associa a uma piora da mortalidade. Tá? Como é que se faz o diagnóstico? Então, o pré-diabetes, então, é a glicemia de jejum alterada, a intolerância à glicose, tá? Então, se fala glicemia de jejum alterada, a glicemia entre 100 e 125, tá? O glicemia de jejum alterada, ele tem um teste oral de tolerância à glicose normal. E um outro critério é a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4. Então, a hemoglobina glicada, ela não vai diferenciar o indivíduo entre glicemia de jejum e alterada e intolerante à glicose, tá? Ela vai dar o diagnóstico dos dois, tá? É o exame mais sensível para dar o diagnóstico. O que vai diferenciar é o teste oral de tolerância à glicose, que ele toma um xarope de glicose, tá? 75 gramas, bota um limãozinho para disfarçar o sabor, né? E ele colhe a glicemia 2 horas depois. Se a glicemia tiver entre 140 e 200, é intolerante. Se tiver abaixo de 140, é normal. Então, se tiver glicemia de jejum alterada, é glicemia de jejum alterada. E se tiver acima de 200, a gente tem um critério para diabetes, tá? Que é o teste mais específico para diabetes, é o teste oral de tolerância à glicose. Ok? Então, existe hoje outro critério, tá? Que é o teste oral de tolerância à glicose com a glicemia de 1 hora depois da glicose oral, ok? Esse é o critério do IDF, que é aceito pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e que vocês vão procurar e trazer para mim, tá? No texto de vocês. Então, só para reforçar o diagnóstico de diabetes, então, a glicemia de 2 horas ou a de 2 horas acima de 200, de 1 hora vocês vão colocar, a glicemia de jejum 2 vezes, em 2 momentos diferentes, glicemia de jejum acima de 126 já é diabético, tá? A hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5% já é diabetes, e uma glicemia casual, randômica, em qualquer horário, sem necessariamente estar em jejum, acima de 200, com sintomas de diabetes, também fecha o diagnóstico de diabetes. E por fim, eu vou falar dos critérios da síndrome metabólica. Então, o critério que a gente sabe, né, o mais comum é o do NCEP-ATP3,
tá? Que é de 2004, e que hoje ele está definido por uma circunferência abdominal no homem acima de 102, na mulher acima de 88, tá? E ou triglicérides acima de 150, ó a fisiopatogenia aqui da resistência à insulina. HDL menor do que 50 na mulher, menor do que 40 no homem, ou usando estatina, tá? Pressão arterial maior do que 130 sistólica, ou maior do que 85 a diastólica, ou em uso de antihipertensivo, e a glicemia de jejum maior ou igual a 100, tá? Se tiver 3 desses critérios, se fala que tem síndrome metabólica, tá? Em 2005, o IDF expandiu um estudo avaliando a resistência à insulina, e o que se observou é que os pacientes tinham já resistência à insulina com circunferência abdominal menores, e que isso era um comportamento diferente em diferentes populações. Então, eles classificaram em 3 grandes grupos, tá? Eles viram que no pessoal do sul da Ásia, China, e aqui a gente entrou também, América do Sul. O Brasil está na América do Sul, não é europeu, tá? Então, aqui, se tiver o homem barriguinha acima de circunferência abdominal, acima de 90, a mulher acima de 80, já tem resistência à insulina. Na Europa, Estados Unidos, maior do que 94 homem, 80 mulher. E no Japão é invertido, ó, maior do que 85 homem, maior do que 90 centímetros de circunferência abdominal, tá? Aí o IDF fala assim: você sai disso, que é um marcador clínico potente de resistência à insulina, então eu não preciso dosar a insulina, nem saber o Roma para saber se tem resistência, eu preciso medir a circunferência abdominal, é melhor, tá, do que o Roma. E aí o IDF fala que você sai da circunferência abdominal alterada, e se tiver 2 dos mesmos outros critérios, fala que tem síndrome metabólica, tá? E tem vários outros critérios que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, tem o da OMS, que é o mais antigo, aí teve o EGIR, aqui é o NCEP-ATP3, ó, o primeiro é de 2001. Em 2004, alterou a glicemia de jejum. Do ACE e o IDF em 2005, e depois da American Heart. Por que eu vou colocar a OMS para vocês, tá? A OMS, ela colocava que tinha que ter 3 critérios também, tá? Então, ela colocava obesidade como critério, e ela traz o conceito de centralização de gordura, tá? Então, você pode ter um aumento da circunferência abdominal, que aumenta a resistência à insulina, mas se você tiver uma desproporção entre os tipos de gordura abdominal e subcutânea, você tem um pior prognóstico, mais risco de resistência à insulina, tá? Então, a centralização de gordura, posteriormente, foi associada com maior risco de doença cardiovascular, e por aí vai. E aí, o que eles falam? Que um critério é a relação cintura-quadril, maior do que 0,9 no homem, ou maior do que 0,85 na mulher, tá? Então, esse é um dos critérios de centralização de gordura. E aí vocês têm que saber o que é circunferência abdominal, o que é circunferência de cintura. Vocês sabem a diferença? Como é que mede a circunferência abdominal? Bom, vocês vão pesquisar também, não vou falar. Vocês vão pesquisar, ninguém responde, não vou falar. O quadro clínico, tá? O quadro clínico, então, do diabetes tipo 1, então, assim, o indivíduo fica hiperglicêmico, o rim tenta compensar, tá? Então, com isso, o rim joga muita água livre, então o indivíduo urina muito, ele faz poliúria, tá? Mais do que 2,5 litros de urina por dia, tá? Ele faz poliúria, como ele tem poliúria, ele fica com muita sede, então ele bebe muita água, tem boca seca, polidipsia, tá? Ele tem muita fome, polifagia. Então, são os polis diabéticos, né? Do paciente diabético, poliúria, polifagia e polidipsia. Tá doente, fica com fadiga, tá? E pode ter uma perda de peso abrupta, tá? Importante, o diabético tipo 1, quando ele entra em cetoacidose, que é uma situação extrema de deprivação de insulina, ele chega a perder 7, 10 quilos em uma semana. Nenhuma doença faz perder peso tão rápido como o diabetes descompensado, tá? E aí ele fica sonolento, e por causa da alteração da osmose, do humor vítreo, por causa da hiperglicemia, ele tem um embaçamento visual,
tá? Então, muitas vezes, um oftalmologista que faz diagnóstico de diabetes, tá? Por causa do embaçamento visual. O diabético tipo 2 é muito semelhante ao tipo 1, né? Então, pode ter poliúria, polidipsia, pode ter polifagia, tá? Mas como ele é mais leniente, é mais estudioso, muitas vezes o paciente nem se dá conta de que tem isso. Ou muitas vezes o paciente é assintomático. Ele pode ter já complicações, então, neuropatia, com formigamento, adormecimento dos pés, né? Pode ter alteração de imunidade com infecções recorrentes, uma cicatrização lenta de feridas, né, por causa da hiperglicemia, vista embaçada, e por aí vai, tá? Então, diabetes mal controlado, o paciente pode não ter consciência, mas ele dói, tem dor muscular, ele não fica bem, tá? E aqui para mostrar um marcador clínico potente de resistência à insulina. Aqui está exagerado, tá? É difícil você ver esse grau, né? Mas é isso, ó, essa hiperpigmentação e hiperkeratose das áreas de curvas, né? E das áreas de dobras, e da região axilar também, tá? Então, às vezes parece que o paciente fala que limpa, limpa, e que não é sujeira, né? Isso aqui é hiperpigmentação da resistência à insulina, tá? Em suma, ser diabético, ele tem mais risco de hipertensão arterial, dislipidemia, doença cardiovascular, tá? Principalmente o tipo 2. Infecção, tem mais risco de neoplasia. O diabetes tem 10 vezes o risco de algumas neoplasias, tanto diabetes quanto obesidade. Tem o dobro de risco de hipoacusia, tem mais risco de pancreatite. Se for tipo 1, de doenças autoimunes, mais bacteriemia, mais septicemia, tem mais alteração de humor, depressão, ansiedade, pode ter hipogonadismo masculino e é um paradoxo, né? Deficiência de testosterona no homem e excesso de testosterona na mulher, que é a síndrome de ovário policístico. Mais infiltração de gordura, mais apneia do sono, mais demência, mais alterações alimentares, mais hepatite B espontânea. Então, o diabetes é uma doença do clínico geral, tá? Porque se associa com mais complicações e tem uma associação maior com várias comorbidades, tá? E as complicações agudas, eu vou citar, além das descompensações hiperglicêmicas crônicas, né? Existe o coma hiperosmolar e a cetoacidose diabética, que vocês vão ter aula disso na endócrino, e as complicações crônicas, né? Que podem ser, então, são as repercussões sistêmicas do diabetes, que eu já estou colocando, né, que podem ser as macroangiopatias, então a lesão dos grandes vasos, que é pelo aceleramento do processo de aterosclerose, né, então tem 3 a 4 vezes mais risco de infarto, 3 vezes mais risco de AVC, 5 vezes mais risco de insuficiência cardíaca, tá? Tem também mais risco de doença vascular periférica. Tem as microangiopatias, que são as lesões vasculares capilares, né? A retinopatia diabética, que é a principal causa de cegueira no mundo, tá? Na idade produtiva, na idade mais idosa no Brasil, a principal causa, infelizmente, é catarata, no mundo todo é diabético, tá? Em qualquer idade. Tem mais risco de doença renal diabética, né? Então, hoje o diabetes já é a segunda causa conhecida de diálise no Brasil, é a primeira no mundo, tá? E a principal causa de óbito no paciente diabético do tipo 1, e tem as neuropatias, que vão desde as mononeuropatias, que são diagnóstico de exclusão, até a mais comum, que é a neuropatia diabética periférica, né, que é a polineuropatia axonal difusa, que é associada à doença vascular diabética, faz com que o diabetes seja a primeira causa de amputação no Brasil e no mundo. E tem as neuropatias diabéticas autonômicas, que pode ser vascular, com hipotensão postural, taquicardia fixa, digestivo, que pode ser gastroparesia, diarreia, né, intestinal, e a urogenital, que pode ser a bexiga neurogênica, ou o principal medo do paciente diabético homem, que é a disfunção erétil, tá? A disfunção erétil é uma associação de neuropatia autonômica com microangiopatia. E é isso que eu tinha para falar para vocês de diabetes. Alguma dúvida, gente? Vocês estão acordados? O ruim de dar aula assim é
Só o Pedro ficou com a cara exposta, ó. E o Davi se manifestou. O resto eu não sei se está dormindo, se está jantando. Alguma dúvida? Não. A Laura respondeu. Não, professora, acho que não ficou nenhuma dúvida. Uhum. Tá. E vocês estão cansados? Vocês querem discutir, querem descansar 10 minutinhos? Querem discutir o caso? Querem dormir? Hum? Acho que seria legal discutir. Tá, então vamos discutir um caso. Alguém tem. Vocês querem descansar um minutinho? Acho que pode seguir, professora. Só vou pegar uma água que eu esqueci de trazer, tá? Só um minutinho. Pronto. Estou aqui. Então vamos lá. Alguém tem. Vocês já viram um paciente de vocês? Alguém tem um paciente diabético? A minha paciente tem história de diabetes, mas eu acho que é controlada, não tinha muito a ver com o caso que eu peguei. Então, diabetes às vezes não tem a ver com o caso, mas como aumenta todas as complicações, ele tende a piorar a evolução dos pacientes. Ela internou por quê? Então, ela tá com uma suspeita de um mieloma, na verdade. Então, aumenta o risco de neoplasia, o diabetes. Tá? Mas que azar, diabética com mieloma. Mas ela está Ela é bem. cheia de complicações. Oi? Ela tá bem cheia de complicações, essa paciente. Eu estava até estudando um pouco do caso dela, mas bem complicado, muitas comorbidades juntas. Quais comorbidades? Tô pegando aqui das minhas anotações. Ó, aqui ela estava com uma fratura no colo do fêmur, né? Ela também estava. Diabetes tem mais risco de fratura, tá? O osso é pior. Que mais? Então, ela está também em tratamento de sífilis latente, né? Isso não tem nada a ver com diabetes. Que Aí, mais? ela está em investigação de uma gamopatia monoclonal e do mieloma, né? Ela também tem antecedente de hipertensão. Então, 80% dos diabéticos são hipertensos e metade dos hipertensos são diabéticos por causa da fisiopatogenia de resistência à insulina, tá? É por isso que se fala em síndrome metabólica, né? Porque a síndrome metabólica é uma conjuração daqueles valores para o médico se lembrar que a síndrome metabólica se associa a um aumento do risco de doença cardiovascular, principalmente, né? Mas hoje a gente fala que tem mais risco de SOP, mais risco de hipogonadismo, mais risco de neoplasia, mais risco de esteatose hepática, né? Esteatohepatite. Ela também estava. Tinha os exames que fizeram ontem, né? Que a gente estava olhando, e os residentes, né, pediram até uma interconsulta com a nefro, porque os exames vieram bastante alterados. Eu ainda não dei uma olhada muito bem nos exames, que eu estava focando mais na anamnese, mas aparentemente também ela está com uma nefropatia, e aí tá questionado ainda o porquê, se é medicamentoso, porque ela está em uso de muitas medicações também. Mas o mieloma dá nefropatia, né? Sim. O mieloma, por causa da excreção, né, das gama-globulinas em excesso, acaba comprometendo, dá uma nefropatia e pode se associar a uma NTA também. Tá? Então, mieloma causa insuficiência renal. Dá hipercalcemia, que também causa insuficiência renal, tá? Então, pode ser mieloma e pode ser também por evolução do diabetes, ok? Na realidade, teria que se rastrear, porque eu já tive uma paciente que não tinha nem retinopatia, é uma. Geralmente as complicações, elas vêm junto. Quem tem uma, tem outra. Então, quem tem doença renal diabética tem retinopatia também, tem angiopatia também, tem neuropatia. Às vezes a gente vê diferenças, né? Lembrando que os fatores de risco para as complicações são hipertensão arterial, tabagismo, dislipidemia e principalmente a predisposição genética, tá?
A lesão do diabetes é aquela lesão de Kimmich-Wilson, mas ela tem quantos anos, a sua paciente? 66. Então, o diabético, se fala em doença renal diabética, no tipo 2, porque eles geralmente têm um componente de nefropatia isquêmica também, né? Porque o diabético tipo 2 tem mais aterosclerose do que o tipo 1, né? Porque o tipo 1 é mais jovem, né? A minha mãe, se tirar uma foto da perna dela, eu já vi. A gente tem o desenho das artérias todinhas, porque é tudo calcificado. Ela tem 50 anos de diabetes, né? Ela tem 81 anos, a minha mãe. Mas aí do controle está tudo bem. Então, eu gosto de trazer para vocês uma discussão de um caso que é um caso que eu tive no consultório, que é muito engraçado, que é aqui, ó. Então, assim, eu vou colocar para vocês aqui, que risco 3, né? Então, você tem, para avaliação de risco cardiovascular, você tem várias calculadoras, né? A mais comum é o Framingham, tá? Aí, em 2013, teve uma reunião de especialistas em que se definiu a calculadora da American Heart, tá? American College, do NIH americano, né? Que eles definiram que o Framingham ele era uma população de uma cidade só, o estudo mais clássico, né, de avaliação que definiu o prognóstico de doença cardiovascular foi o Framingham, tá? Ele começou na década de 60. E aí eles definiram assim que vocês estão vendo aqui a minha tela, ó, então aqui tem o Framingham Score, né? É o mais clássico. E aí a calculadora da American Heart definiu que era só a epidemiologia da população de uma cidade, então eles pegaram 4 grandes estudos epidemiológicos, um deles o Framingham, e fizeram uma calculadora que era mais sensível, né, mais específica que a calculadora do Framingham, que é a calculadora do American Heart. E aí tem várias outras calculadoras. A calculadora do ponto de vista epidemiológico mais consistente é o QRISC, tá? Que é a calculadora, eu vou colocar aqui para vocês, ó, ela é atualizada de tempos em tempos, né? Então existe já atualmente o QRISC 3, tá? E a calculadora da Inglaterra, da Grã-Bretanha, então ela avalia a população da ilha toda, né? Da União United Kingdom, né, do Reino Unido. E como eles têm uma medicina muito estatizada e toda digitalizada, eles conseguem ter um controle das evoluções dos pacientes e tal, por isso que eles conseguem atualizar de tempos em tempos, tá? Ela é interessante, então, porque ela reflete a população de um país todo, não só de uma cidade, tá? Então, se vocês forem ver aqui a etnia, né? Então, ela avalia a idade, o sexo, a etnia, avalia a questão social pelo CEP, né? E é engraçado quando a gente vai ver etnia, aparece toda a população do Império, né? Então, que está lá na Inglaterra atualmente. Então, tem paquistanês, Bangladesh, chinês e por aí vai. Negro caribenho, negro africano, e aí outros, né? A gente geralmente põe branco ou não. Até porque aqui no Brasil a definição de raça é uma coisa bem relativa, né? Todo mundo tem um pouco. Eu sei que eu tenho metade do sangue europeu e metade do meu sangue brasileiro é uma mistura de tudo, né? Tem índio, tem negro, tem tudo, né? E a maior parte do pessoal é assim. Então, é interessante essa calculadora, porque eles definem também o risco, o tabagismo, né? Então, considera o ex-tabagista também, que tem uma associação com o risco cardiovascular, e divide o grau de tabagismo, que outras calculadoras não fazem. Eles diferenciam o tipo de diabetes, tá? Nenhum, tipo 1 ou tipo 2, e o que é interessante é que eles colocam o antecedente familiar de doença cardiovascular precoce, que é um fator de risco cardiovascular importante, a questão genética, né? Tanto que vocês perguntam se teve infarto ou derrame na família e com qual idade, para ver se foi precoce ou não, né? No primeiro grau. E também considera a questão da doença renal crônica, que também é um equivalente isquêmico, tá? E outras doenças que se associam com o aumento do risco cardiovascular, FA,
pressão arterial, enxaqueca, e por doenças reumatológicas, e por aí vão, tá? A calculadora da American Heart e o QRISC, eles consideram um risco de infarto e derrame nos próximos 10 anos, tá? O Framingham é só risco de infarto, tá? Então, são diferenciais. Eu falo isso, explico isso, porque existe uma calculadora que é aprovada pela Sociedade Brasileira de Diabetes e Sociedade de Cardiologia, e que ela considera um monte de coisa, tal, e ela usa os dados do Framingham, tá? E o Framingham é a população de um país. Então, na cardio, o Fonseca, que é o chefe lá da dislipidemia, ele usa o Framingham. Só que o Framingham, porque eles falam que tem muito brasileiro em Framingham, mas isso não significa um contexto epidemiológico importante, até porque os brasileiros foram para Framingham principalmente na década de 90. O estudo do Framingham começou na década de 60, já existia essa calculadora lá. Então, é difícil falar que represente a população brasileira, tá? A gente tem um estudo que está sendo feito, que é o ELSA, que está avaliando os fatores de risco da síndrome metabólica, e aí pode ser que saia uma calculadora, mas ele é feito só em 7 capitais do Brasil, mas é o estudo epidemiológico mais representativo do Brasil, é o ELSA. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Vale a pena conhecer sobre esse estudo, tá bom? Então, tudo isso para vocês entenderem por que eu vou usar o QRISC. E eu vou mostrar para vocês o que significa ser diabético, tá? Então, veio um paciente para mim no consultório de 55 anos, um piloto de avião, tá? Então, uma atividade bastante estressada, e a questão dele era a seguinte: o pai dele tinha infartado com 55 anos de idade, e ele tinha 55 anos, tinha acabado de fazer 55 anos, então ele queria saber qual que era o risco dele morrer de infarto também, que nem o pai dele. O pai dele morreu com 55 anos, né? Então ele queria saber se ele ia ter risco de infarto ou não. Então, era um piloto de avião, 55 anos, sedentário, né, com erro alimentar, sem nenhum sintoma, não tinha sintoma nenhum, tá? Ele era tabagista, um tabagista moderado para grave, tá? E ele, no exame físico dele, ele tinha um índice de massa de 29, ele pesava uns 78 quilos e tinha 1,65 m de altura, ele era pequeno, tá? E a pressão dele estava 140 por 95, tá? E a circunferência abdominal dele era quanto que era? Era 99 centímetros, tá? E aí ele queria saber qual o risco dele ter infarto, tá? E qual é a conduta. Então vamos lá. A gente vai calcular o risco dele com os dados que a gente tem. Com os dados que a gente tem, qual que é a hipótese de vocês? Então, vocês estão recebendo esse paciente na consulta de vocês, o que vocês sugerem fazer? Ele quer saber se ele vai morrer de infarto. Sem colocar na calculadora? Ou colocando? Você sugere, a sua hipótese dele. Primeira coisa, a hipótese diagnóstica. O que você depreende desse paciente, pelos dados que eu apresentei? Quais são os diagnósticos dele? Síndrome metabólica? Por que ele tem síndrome metabólica? Acho que por causa da circunferência abdominal, por causa da pressão. Dos 2 critérios que tem que preencher, acho que. Então, são 3, né? Então, você ainda não consegue fechar. É. Eu fiz uma glicemia capilar, deu 274. Ele não tinha sintoma, tá? Então, ele provavelmente tem uma glicemia de jejum acima de 100, tá? Então, tudo bem. Pode ser que ele seja síndrome metabólica. Que mais de diagnóstico? O IMC era de quanto? IMC de 29. Acima de 25, abaixo de 30 é sobrepeso, tá? Então, ele tem um sobrepeso. Que mais de diagnóstico? Só o Pedro está na minha aula. Jamile, fala aí.
Sedentarismo. Sedentarismo. Tá, que mais? Davi. Davi está pensando. O próximo que aparece aqui, deixa eu ver. Quem mais aqui? Naomi. Professora, daria para já falar que ele é pré-diabético ou ainda precisaria pedir mais exames? Então, academicamente, o diagnóstico por glicemia de jejum. Ele tem uma glicemia randômica de 270, então provavelmente ele é diabético. Você pode Diabético. tá? Você não fecha, você vai pedir exames para confirmar, mas provavelmente ele é diabético, tá? Então, diabético, o que mais? A pressão dele tá quanto, prof? Perdão? 140 por 95. Pode ser hipertensão arterial? Então, vocês vão ter aula de hipertensão, tá? Assim, hipertensão arterial, o critério é diferente de síndrome metabólica. Síndrome metabólica é 130 por 85, né? Hipertensão arterial, 140 por 90. Se for diabetes, mas ele tem possivelmente uma hipertensão diastólica. Digamos que ele não tivesse com vontade de urinar, não tivesse tomado café, tal, não tivesse fumado meia hora, ele é tabagista, né? Tivesse uma boa condição, feito repouso direitinho, tal. Você fecha o diagnóstico de hipertensão arterial se você tiver duas medidas alteradas, tá? Então, você mede, se estiver acima de 130 por 80, você tem que medir 3 vezes, e aí você pede para ele voltar depois de umas 2 semanas para reavaliar isso aí, tá? Se confirmar a hipertensão arterial, você fecha o diagnóstico. Então, com uma consulta, não se faz diagnóstico de hipertensão arterial, a não ser que ele seja de fato diabético, se você tiver certeza que ele era diabético, tá? Então, você vai pedir para esse cara voltar em 2 semanas, não em 2 meses, tá bom? Porque você tem que fazer confirmar o diagnóstico de hipertensão dele, ok? Entendi. O diagnóstico de hipertensão em diabético é acima de 130 por 80, mas provavelmente ele tem uma hipertensão diastólica, né? Digamos assim, pelo menos, né? Provavelmente, se não for diabético, senão ele é hipertenso, sistólico e diastólico, tá? Então, Sim. hipertensão arterial. E aí, o que a gente vai fazer para ele? Você vai pedir quais exames? Acho que é glicemia de jejum. Glicemia de jejum e hemoglobina glicada. O que mais? Eu pediria um mapa para pressão ou um MRPA. Pode pedir uma MRPA. O que mais? O mapa também pode ser a mapa. Mas o diagnóstico de hipertensão arterial ainda é pressão de consultório, tá? O que mais? Função hepática. Enzimas hepáticas, né? Função hepática, porque ele tem uma centralização. Outro diagnóstico dele que ficou faltando é a obesidade metabólica, né? Ele tem uma barriguinha de 99 centímetros, preenche o critério do IDF, tá? Então, HDL, LDL. Uma gaso Então, também, prof? perfil de. Não, gaso não. Só se ele tiver insuficiência renal, gaso não. Tá Ah, eupneico, tudo, não. Você vai pedir função renal e perfil lipídico, né? Como a Jamile já tinha colocado, né? Então, pode pedir um hemograma também, pede um ureia creatinina, já pode pedir um urinão para avaliação de sedimento. Você pode também pedir um ácido úrico, que é uma outra alteração metabólica que é muito frequente na síndrome metabólica, tá bom? Então, você pode pedir esses exames de começo, tá? E o que você vai falar para ele na primeira consulta? O que você vai falar para ele fazer? Eu acho Diário. perdão. A recomendação de dieta, prática de exercícios físicos, e é isso, mudança de estilo de vida. Então, para isso, a gente tem que mostrar para o paciente responder a pergunta dele, porque se mandar fazer dieta e atividade física, ninguém faz, tá? Então, vamos mostrar a condição dele, ó. Então, ele é um paciente que é tabagista, tá? Pesado, ele fumava mais de um maço por dia. O diabetes a gente não tem, provavelmente ele é diabético do tipo 2, tá? O pai dele morreu com 55 anos de infarto, tá? A gente não sabe doença renal crônica, ele não estava tratando pressão, tal, o resto ele não tinha nada, tá?
não tem o perfil de colesterol, a gente tem a pressão sistólica dele, que é 140. A gente preenche os dados que a gente tem, tá? Altura 1,65 e o peso dele era 79 quilos, tá? Então, a gente vai calcular com esses dados, ó, calcula o risco dele. A gente fala, opa, esqueci de pôr a idade dele, 55. 55. Tá? Então, calcula o risco dele. Então, um paciente com esses dados, ele tem um risco moderado de ter infarto, tá? Olha, com os dados que a gente tem, o senhor tem um risco de 18% de ter um infarto ou derrame nos próximos 10 anos, tá? Significa que ele tem um risco 3 vezes maior do que um homem da idade dele, ok? E o coração dele, ele está envelhecido como se ele tivesse 72 anos de idade, tá? Aí a gente vai pedir os exames. Então, eu vou falar que a glicemia de jejum dele deu 300, hemoglobina glicada 6,8. Ele preenche critério para diabetes? Então, ele é diabético do tipo 2, tá? Ele é diabético tipo 2, ok? Então, só porque ele é diabético, vamos calcular o risco dele. O risco dele, porque ele é diabético, vai para 32%, ok? E aí a gente pega o perfil, aí a gente vê aqui, a função renal dele era normal, tá? Não tinha FA, não estava tratando a pressão, o lúpus e tal, doença, não tinha doença mental severa. Isso aqui são todas situações que se associam ao aumento do risco cardiovascular. Ele não tinha nada. Mas aí a gente vai avaliar a presença de dislipidemia heterogênica, que é o colesterol total sobre HDL, tá? Então, ele tinha um colesterol total de 198 e um HDL de 26, tá? O LDL dele era 100, tá? E o triglicérides era... Como é que a gente calcula o triglicérides? Vamos lá. É pela fórmula de Friedman, né? Então, é o colesterol total, que era 199, menos TG sobre 5, menos 26, menos 100, menos 100. Então, 199... Deixa eu ver aqui, o colesterol era pouco, o triglicérides era baixinho dele, ele só tinha um HDL baixo. Então, 199 menos 126, 73, dividido por 5. Essa é a fórmula para calcular o HDL. Então, ele tinha 20 de triglicérides, era bem baixo o triglicérides dele, tá? Bom, ele tinha um colesterol total de 199 e um HDL de 26. Então, a gente vai calcular a razão, colesterol total, HDL. Então, isso é para avaliar a dislipidemia heterogênica, tá? Então, 199 dividido por 26 dá uma razão de 7,7, tá? 7,765. Então, 7,7. Ele tem uma dislipidemia heterogênica. Olha aqui o impacto. É que ficou vírgula. Espera aí que saiu errado aqui. Ok. Ele falou que não tem esse número, porque é em inglês, né? É ponto. Ponto 7. Agora vai. Então, vamos lá. Ele tem uma dislipidemia heterogênica associada. O risco dele vai para quase 50%. Aí você chega para esse paciente e fala, meu senhor, você tem um risco de 50%, é jogar a moeda para cima. Tá? Caro coroa, infarto ou não infarto em 10 anos. Você não acha que ele vai mudar de atitude? Né? E é isso, por que se calcula esse risco? Porque com esse risco, ele tem indicação, determina a conduta, ele tem indicação de tomar uma estatina intensiva, tá? Então, digamos que a pressão arterial dele seja mais grave, ó, 170, tá? Calcula o risco aqui. Ó, vai para 60. Agora a gente controla a pressão dele, tá? Então a pressão dele vai para 120 tomando medicação, ó. Cadê aqui? Tá tomando medicação. Onde é que tá? On blood pressure, né? Tratando a pressão arterial. Ó, a gente estava em 49,6, né? Tratou a pressão arterial dele. É porque ele está tomando, né? Ele tem o diagnóstico de hipertensão, então o risco está igual. Tá? Mas se ele controlar mal a pressão arterial dele, é pior. Se ele parar de fumar, tá? Então você vai falar para ele, ó. Então ele está nesse ponto, ele tem
um risco de 50%, tá? Ele tem um risco quase 9 vezes maior do que um homem na idade dele sem esses fatores de risco, tá? E o coração dele é como se ele tivesse mais de 84 anos, tá? Não tem nem mais correlação. Digamos que ele pare de fumar, ele fica um ex-tabagista, tá? Então vamos lá, ex-tabagista. Calcula o risco. Ó, tirando o tabagismo, o risco dele cai de 50% para 36%. Tá? Ele fazendo atividade física vai aumentar o HDL dele. Então, o HDL dele vai para 35. Vamos lá. Com atividade física, aumenta uns 20%, 35. Então, 199 dividido por 35, vai para 5,6 isso aqui. 5,7, vamos mudar só aqui. Então, aumenta o HDL dele, tá? O risco dele cai para 27%. Entendeu? Quando você vai mostrando isso para o paciente, você vai convencendo ele, explicando para ele, olha, o seu risco é tanto, se você for mudando, vai mudando em tanto, tá? E eu gosto de mostrar esse caso para vocês perceberem o impacto que é ser diabético. Então, existe assim, quando você tem a disglicemia presente, você associa a outras doenças da síndrome metabólica, como a hipertensão arterial, dislipidemia heterogênica, ou o próprio tabagismo, o impacto dos fatores de risco é muito maior, é exponencial, não é uma somatória, tá? Então, por isso que eu falo que o indivíduo que é diabético, ele tem a principal, se olha para um paciente diabético, a principal causa de morte dele vai ser infarto ou derrame, ou insuficiência cardíaca, tá? Então, o objetivo seu desse paciente é manter a pressão muito bem controlada, melhorar o perfil de lípides dele, porque ele tem uma dislipidemia geralmente aterogênica, tirar o sedentarismo para ver se consegue aumentar um pouquinho o HDL, melhorar a qualidade da pressão arterial, diminuir o estresse, para ver se consegue melhorar esse perfil de colesterol, tá? Então, é isso que é ter um paciente diabético, tá? Eu tenho um quadro no meu consultório que eu ganhei num congresso de hipertensão, que é um quadro japonês que tem um samurai lutando com vários samurais ao redor, né? Então, ele está no centro lutando com todos, e ele está, assim, tem vários ao redor, né? Então, isso é uma alegoria da doença crônica. Quando a gente lida com um paciente diabético, então é como se fosse o samurai. Tá? Se você foca uma coisa só, você não vai conseguir controlar. Então, diabético é atividade física, é adequação alimentar, é o controle glicêmico, mas acima do controle glicêmico é o controle pressórico, o controle de lípides, parar de fumar, diminuir o estresse, tirar o antecedente familiar, isso a gente não consegue mexer, né? Mas nas outras coisas a gente consegue, tá bom? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero a lição de casa de vocês com uma letra bem legível, bonitinha, até a quinta-feira, meia-noite, tá bom? Beijo para vocês. Boa Obrigado, noite. professora. Obrigada, Viu, professora. gente? Doutora. Tchau, tchau, E professora. obrigado por vocês terem entendido, tá bom? E terem ficado até as 9 horas assistindo a aula. Boa noite, gente. Fiquem bem, tá? Bye, Boa bye. noite.